Boa noite, eu sou Genilda Mello e esta pesquisa tem como título Relação empática professor-estudante, elemento potencializador de aprendizagem em classe hospitalar. É um trabalho de parceria com Aline Gomes, Marilu Borba, Patrícia Machado e Amanda Romero. O propósito da nossa pesquisa é discutir a relação empática entre professor e estudante como fator estimulante no processo de aprendizagem na educação hospitalar. Como palavras iniciais, a gente vê que a neurociência e a formação da memória, pensando que sempre se trouxe a informação, ou sempre se valorizou a aprendizagem pensando na cognição, puramente cognição. Mas a neurociência trouxe a perceber que as emoções e os sentimentos interferem diretamente no processo de formação da memória ou no processo da aquisição e consolidação desse conhecimento. Porque o ambiente cheio de estímulos, que envia esses estímulos para o cérebro faz a seleção pela preferência dos estímulos mais atrativos. E porque há uma interferência do sistema límbico nesse aspecto. E essa interferência pode acontecer reduzindo ou potencializando essa informação. Assim, precisa que haja uma sincronia entre a cognição e as emoções. Já é visto que em ambiente extremamente estimulante, há grande formação de estímulos, como a gente vê aqui nessa imagem. As sinapses, os estímulos dão ênfase à maior criação de sinapses. Por isso, a sala de aula precisa ser estimulante para que o ensino seja significativo. A nossa metodologia traz uma abordagem qualitativa no cunho da visão de Minayo e Guerreiro, onde há possibilidade de indagações no cotidiano da pesquisa, também pode manter um diálogo com os colaboradores da pesquisa, também de caráter bibliográfico, que dá-se a conhecer os pontos de vista dos autores sobre o tema a ser pesquisado. Essa pesquisa tem 4 tópicos. Aí tem o primeiro, o cérebro e o aprender. É sabido que as informações chegam no cérebro através dos 5 sentidos. E aí o cérebro foi mapeado por áreas em que há uma relação entre os sentidos e áreas do cérebro. Por exemplo, o lobo frontal, onde acontece aqui o movimento, o comportamento e as emoções, a fala, o paladar. O lobo parietal, onde há sensibilidade, interpretação. O lobo occipital, da visão. O lobo temporal, da audição. As informações chegam ao cérebro através dessas áreas que são processadas. Há muito se pensou como o cérebro aprende. Vallon, Vygotsky, Piaget, os adeptos da psicologia cognitiva, ficavam preocupados ou pensando, pesquisando, indagando como o cérebro aprende. Havia algum envolvimento do sentimento na aprendizagem? Assim, surge, na atualidade, a neuroeducação para tratar
desse aspecto da aprendizagem. Ou há uma junção da neurologia, da psicologia e da pedagogia, compreende essa junção entre razão e emoção. Dessa forma, a memória passa a ter uma função primária na aprendizagem, onde informações relevantes são transformadas em um novo conhecimento. Roberto Lente mapeou o cérebro e mostrou que há uma divisão organizada e equilibrada no cérebro das diversas áreas, né? Então, a gente vê aqui a área da escrita, a área da leitura, a área área do comportamento, da fala, e várias outras áreas que compreendem essa formação cerebral, onde os estímulos chegam e são organizados. Eles não funcionam de forma separada, eles estão organizados, mas para que as informações aconteçam, para que o conhecimento aconteça, há a junção, a intercalação, ou o entrelaçar do cérebro respondendo a essa informação. Várias áreas do cérebro são acessadas para que haja uma resposta, né, da informação. A formação da memória e aprendizagem é relatada de forma bem interessante por Consenza e Guerra. Então, eles mostram que a formação da memória trazem uma analogia da área de trabalho, como se fosse, eles usam a área de trabalho, né, e fazem uma analogia da lente. Então, as informações chegam na área de trabalho, ou eles usam a analogia da lanterna. Olha ali, uma sinapsezinha com a lanterna, então essa lanterna vai fazer a escolha, vai sinalizar, vai evidenciar a melhor informação, a mais estimulante, para que faça parte daquela aquisição e do conhecimento. E essa forma da escolha é feita através, eles escolhem pelas preferências, experiências anteriores, necessidades, estado emocional, para que haja o recolhimento dessas informações que vão formar a memória. O outro autor, Lunes, mostra que o cérebro é bem organizado e a memória de curto prazo organiza os ganchos e transformam em blocos em bloco para a memória de longo prazo. Uma forma rápida de se trabalhar, ter as informações do cérebro extremamente organizado. O outro tópico está ligado à mediação empática na relação professor-estudante. Professor-estudante e o conhecimento. Professor, estudante e o conhecimento, essa relação empática. E eu gosto muito da ideia de Goleman. De forma bem clara e objetiva, ele trata essa relação empática. Ele mostra que o homem tem um cérebro social. Para ele, o homem é formado, já nasce com essa aptidão para ser empático. E ele traz um conjunto de mecanismos neurais que organizam como interações, os pensamentos e sentimentos sobre as pessoas e o relacionamento entre elas. Então, formando traz a ideia das interações neurais, né, que formam uma rede neural para que haja essas interações, a interação empática. E nessa mediação em relação empática, ele traz a empatia como um dos principais elementos da vivência humana, dessa relação humana. E compara a empatia, o cérebro, com um Wi-Fi.
as sinapses como Wi-Fi cerebral, que se conecta, as pessoas se conectam sem precisar de fios, né? Como é o nosso Wi-Fi. E divide a empatia em 3 blocos. Ele diz que a empatia pode ser cognitiva, quando o observador compreende o estado mental do outro, e ela pode ser emocional, ela também é emocional, quando se identifica com a dor do outro, e a terceira etapa é a preocupação empática, que aí muda de figura, passa a ser um caráter de compassividade, extrapola a expectação e assume a forma de afeto. Já Fukamati mostra que a empatia é uma revolução do século XXI e ela pode transformar o mundo. Nessa relação empática, em sala de aula, o professor precisa usar estratégias. Como é que ele se comporta nessa relação empática? Ele precisa de estratégia para melhor ensinar, manter o diálogo, a escuta e a relação conteúdo e cotidiano do aluno, fazer essa relação direta. Em os vínculos e práticas pedagógicas de qualidade na educação hospitalar, traz a necessidade que o professor tem de utilizar empatia através desses vínculos. Primeiro, criando um vínculo, já é uma forma empática de agir, né? E trazer uma educação de qualidade. Tendo um relacionamento, professor, pronto, como um ponto fundante para aprender, ter os vínculos afetivos com aprendizagem mais acessível, fazer um ambiente acolhedor, manter o respeito e o companheirismo com o aluno, confiança e respeito do estudante pelo docente, isso vai trazer quando o professor tem um bom relacionamento, vínculos afetivos, é mais acessível, tem um ambiente acolhedor, respeito, companheirismo, ele o aluno adquire a confiança e respeito pelo docente. E é um incentivo para que ele seja participativo. Também, práticas que devem incentivar a criatividade, o professor deve manter práticas que incentivem a criatividade, foco no desenvolvimento das competências e habilidades, ter inovação, tecnologia, hibridismo e TIDICs. Classe hospitalar é imprescindível esse trabalho. Pelo quadro, principalmente, nós trabalhamos num quadro de educação de jovens e adultos e num quadro de fragilidade de estudantes em estado de adoecimento. Então, precisa que haja esse vínculo e essas práticas com esse foco em desenvolvimento de competência. E as tecnologias, hoje, facilitam o contato do estudante em estado de adoecimento com o social, pelas redes, além de agilizar o processo de ensino-aprendizagem, ele mantém o sujeito socialmente engajado. Essa é a nossa referência bibliográfica. E aqui uma frase de Carl Rogers: ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Obrigada pela atenção.